Olá, Ricardo Cusiol com conteúdo que te ajuda a ter sucesso nos seus projetos com polímeros, como prometido no último vídeo, no qual a gente conversou a respeito do processo de sopro, principalmente para peças grandes, como bombonas plásticas, né? Nesse vídeo de hoje, eu vou conversar com você, vou trazer algumas recomendações para uma área crítica do molde de peças sopradas, que é a região do pinch-off, essa região que faz a soldagem, especialmente no fundo de peças sopradas, né? Em algumas peças pode até ter essa região na lateral também, mas em geral você tem essa região de pinch-off no fundo das garrafas e que pode determinar em grande parte a qualidade da sua peça, resistência ao impacto, resistência à queda dos produtos soprados, tá certo? Então, como sempre, eu preparei um PDF que você vai poder baixar com essas recomendações. Para isso, basta se cadastrar na minha lista VIP. Clica no link que está na descrição desse vídeo, deixa seu e-mail na página que vai se abrir e nesse endereço você vai receber uma mensagem minha. Entra nessa mensagem, você precisa entrar na mensagem e clicar no link de confirmação que está lá dentro para poder efetivar o seu cadastro e ter acesso ao PDF. Esse procedimento ele é muito importante para garantir a sua privacidade e a segurança das informações e se você não fizer, você não vai se cadastrar e não vai ter acesso ao PDF. Okay? Se você já está cadastrado na lista e quer baixar o PDF assim mesmo, basta seguir o mesmo procedimento, clicando no link que está na descrição do vídeo ou no botão que está embaixo da janela que você assiste aqui nessa página, deixar seu e-mail novamente para eu saber que é um assunto do seu interesse e você vai ser direcionado imediatamente para a página de download, tá certo? Bom, antes de entrar na recomendação, eu quero trazer um exemplo aqui do que é exatamente um pinch-off, tá? Eu trouxe um exemplo típico aqui de uma peça soprada, né? Esse aqui é o exemplo mais simples que pode existir aí de uma peça soprada, né? É uma peça oca, né? Uma garrafa, uma embalagem, tá? Que é produzida pelo processo de sopro como tantas outras, né? Então você percebe que, como eu comentei com você, ela é produzida, um processo de produção, ele forma então uma mangueira, né? Com um diâmetro pouco menor do que o gargalo aqui em cima, né? Onde você fecha essa mangueira por um molde e sopra ar aqui dentro para ela tomar a geometria desse produto que você está vendo aqui. Tá? Nesse caso específico, nós temos duas regiões de pinch-off. Nós temos uma região de pinch-off aqui em cima, né, no ombro dessa garrafa, uma vez que essa mangueira ela é um pouquinho maior do que essa região aqui, e nós temos uma região de pinch-off aqui no fundo. Tá? Eu vou ver se eu consigo aqui, ó, mostrar para você. Tá? Essa região aqui, né, que você está vendo, é a região de pinch-off, onde você tem a junção, onde o molde fecha e esmaga essa mangueira que foi formada, né, para vedá-la e permitir aí que o ar seja soprado aqui dentro, então conforme essa garrafa. Então aqui você está vendo essa região de pinch-off. Eu cortei essa garrafa aqui para poder te mostrar essa região de pinch-off por dentro, tá? Então eu vou aproximar aqui para você dar uma olhada e você percebe aqui então essa região de pinch-off. Tentar dar uma virada aqui, ó, você percebe que tem umas dobrinhas de material por dentro da garrafa, tá? Essas dobrinhas de material são resultado aí desse esmagamento que o molde promove no Parison, né? Nessa mangueira que a pré-forma aí desse produto soprado. Tá? Então, o que acontece é que a região de pinch-off, o molde, a hora que ele se fecha sobre essa garrafa, ele exerce uma força que tende a empurrar esse material, tanto para dentro da cavidade quanto para fora, numa zona de rebarba, que eu vou mostrar para você daqui a pouco. Tá? Agora, o quanto desse material é empurrado para dentro da cavidade, o quanto desse material é empurrado para a zona de rebarba, é o que vai definir a qualidade da zona de pinch-off, da zona principalmente do fundo aqui da garrafa. Lembrando que esse meu exemplo aqui, nós temos uma segunda zona de pinch-off aqui em cima, né, no ombro da garrafa. Tá? Então você pode ter essas zonas diferentes de pinch-off, mas o típico é você ter no fundo da embalagem, tá certo? Então eu vou passar agora a recomendação, né, de como é que deve ser a geometria tanto do produto soprado, né, vou dar uma distinção aí de como é que ela pode ser e qual que seria o ideal, né, e para cada um desses casos eu vou dar algumas recomendações de desenho de molde para que você possa então escolher aí e trabalhar e ter várias opções para poder projetar o seu produto, tá certo? Então vamos dar uma olhada nessas recomendações.
Bom, primeiro é importante salientar que eu tenho aqui em vermelho na tela, né, como se fosse um corte de fundo de um produto plástico soprado genérico, tá? Então, se você olhar, essa região aqui seria a região do pinch-off. E ela pode assumir duas geometrias diferentes, ela pode assumir ela pode se conformar de dois formatos diferentes. Ela pode ter esse rebaixo que você está vendo aqui, como se fosse um afinamento da espessura da parede da peça na região do pinch-off, ou ela pode assumir esse formato, um formato de um cordão, como se fosse um cordão de solda de material que foi empurrado para dentro da cavidade novamente. Tá? O que acontece? Tanto um caso quanto o outro, levado ao extremo, podem ser problemas para o seu produto soprado. Uma peça que tenha uma diminuição da espessura nessa conformação aqui demasiada pode apresentar uma fragilidade na região de pinch-off e numa eventual queda do produto, lembrando que uma garrafa soprada ela vai conter um produto lá dentro, e se ela sofrer uma queda, essa região com espessura diminuída pode ser uma região de fragilidade e apresentar aí uma falha e o derramamento do produto, tá? Então, esse tipo de acabamento interno, ele pode ter esse tipo de problema. Agora, esse outro tipo de acabamento, se ele for muito grande, se esse cordão de material for muito grande, você pode ter problemas também, uma vez que esse tipo de configuração pode modificar significativamente a rigidez do fundo da garrafa, né, fazendo com que você tenha, então, uma diferença de como o material absorve forças de impacto, causando também aí problemas de possíveis quebras, ou até mesmo devido à grande espessura, diferença de espessura entre essa região de pinch-off e as regiões adjacentes da parede da peça. Isso pode levar a diferenças de contração, levando aí a empenamento, abaulamento do fundo, o que pode trazer problemas aí também não só estéticos, mas funcionais para o seu produto. Então, nenhum caso e nenhum outro no extremo são interessantes. Tá? O que acontece é que para você ter então alguma coisa no meio do caminho, você tem que brincar com a geometria do pinch-off, da geometria do molde que conforma o seu produto. E eu trago então agora aqui para você, logo abaixo, configurações do molde que favorecem um caso ou outro. Tá? Então eu estou mostrando aqui para você esse caso onde você tem menos material na região do pinch-off do seu produto, onde o material ele dá preferência a ser empurrado para a zona de rebarba, você tem essas duas configurações de pinch-off no molde. Tá? Então aqui, começando com essa que é a mais simples e a mais genérica, né? Aqui você teria a cavidade como se fosse a parede do seu produto aqui, né? Logo essa parte aqui de cima, para dentro da sua cavidade. Você vai ter então uma zona de esmagamento aqui, que vai fazer então a junção das paredes do Parison, né? E logo abaixo dessa zona de esmagamento você tem um alívio, né? Você tem uma zona que a gente chama de zona de rebarba, né? Onde essa mangueira, esse Parison, ele não vai ser totalmente colapsado, ele não vai ser totalmente esmagado, tá? Deixando aqui um espaço então para o material fluir para essa região. À medida que o molde se fecha, essa zona de esmagamento aqui, ela vai se encontrar, comprimindo o seu Parison, né? E o produto que ficar aqui para cima vai ser conformado, e esse produto que ficar aqui para baixo vai ser rebarba descartada posteriormente. Tá? Então, com essa configuração, com esse dimensionamento que eu estou mostrando aqui para você, a tendência é que durante esse esmagamento o material seja empurrado para essa zona de rebarba, fazendo com que você tenha menos material, então, na região de pinch-off do seu produto, tá certo? Então, à medida que você brinca com essa geometria aqui, você vai tendo mais a característica desse tipo de acabamento aqui, o que nem sempre pode ser interessante para o seu produto. Em alguns casos pode ser que você queira uma maior fragilidade para alguns produtos que vão ter a linha de abertura, por exemplo, para consumo nessa região, mas em geral não é isso que você quer. Tá? Uma outra opção que você pode ter uma diminuição do material que fica na zona de pinch-off do seu produto, porém ainda tentando preservar um pouco e tentando fazer com que menos material seja empurrado para a zona de rebarba, preservando um pouco do material aqui, ou seja, tendo uma
tentando manter essa espessura de parede mais uniforme possível, com menos depressão, como você está vendo aqui, é essa configuração, onde você tem ainda uma zona de esmagamento, né, com um comprimento de zona de esmagamento aqui menor do que a espessura do Parizon, né, a zona de rebarba, ela comprime um pouquinho mais o material, né, fazendo com que nem tanto o material seja empurrado para baixo, um pouco desse material seja retornado para a cavidade, mas que você tenha esses sulcos, esses canais aqui semicirculares dos dois lados do molde, de forma que você controle a quantidade de material que vai ser jogada para dentro da cavidade e a quantidade de material que vai ser jogada para a zona de rebarba. Tá? Com esse tipo de configuração, você tem um equilíbrio entre a quantidade de material que vai para cima, aqui para a cavidade, e o material que vai para baixo, para a zona de rebarba, fazendo com que essa parede aqui ela fique mais próxima das paredes laterais aqui, né? Sem tanto essa depressão e sem tanto aquele cordão de solda que você viu anteriormente, tá certo? De qualquer forma, esse tipo de configuração aqui, esses dois tipos de geometria para a área de pinch-off do seu molde, vão fazer com que a zona de pinch-off do seu produto tenha uma resistência de intermediária para baixo, tá? Então, você vai ter aí um bom acabamento da linha de pinch-off, porém, a resistência propriamente dita, ela vai ser de intermediária para baixo do seu produto, tá certo? Então, para você ter uma alta resistência mecânica do seu produto, é interessante que um pouco de material seja, sim, mandado para dentro da cavidade, de forma a você ter aqui um pequeno cordão de material, como se fosse um cordão de solda, na região de pinch-off do seu produto. Tá? A primeira configuração de molde que pode te ajudar a fazer isso é essa que você vê aqui à esquerda, tá? Onde você tem uma zona de compressão, então, aqui, logo abaixo da cavidade, um pouquinho mais longa comparado com a anterior, tá? Onde você tem então uma zona de compressão que tem uma área de contato maior com o Parizon, e isso faz com que o material seja então forçado para cima, para dentro da cavidade, e a sua zona de rebarba aqui, ela tem essa configuração em degraus aqui, que também contribui para um maior pressionamento, né? Uma maior pressão sobre o Parizon, que vai ficar nessa zona de rebarba, também forçando ele para cima, para dentro da sua cavidade. Tá? Agora, quando você quer um máximo de material aqui para dentro da sua cavidade, de forma a ter realmente um cordão de solda bastante bem formado, o que vai te dar a melhor performance é essa configuração de molde na zona de pinch-off, onde você tem uma zona de compressão, mas você tem uma zona de rebarba que é chamada de represagem dupla, né? Onde você tem uma zona de compressão e expulsão para cima do material nessa região, essa angulação dessa zona aqui força o material de volta para dentro da cavidade. Você tem uma segunda zona de compressão aqui, de esmagamento, mas que não é tão intensa quanto essa primeira, que também contribui para jogar esse material para cima, impedindo que ele vá para baixo, para a zona de rebarba, e aí sim você tem um alívio para acomodar todo o material que vai ficar na zona de rebarba. Tá certo? Essa configuração aqui de represamento duplo é a que vai te conferir a maior expulsão de material para dentro da cavidade novamente, de forma a ter aqui esse cordão de solda formado, de forma a dar maior resistência na região de pinch-off, no caso de uma queda, no caso de um impacto eventual. Tá certo? Então essas são as configurações possíveis que você pode ter no seu produto para a zona de pinch-off, de forma a você poder então brincar e trabalhar cada uma dessas configurações de forma a ter aí o seu produto bem regulado, bem ajustado conforme a sua necessidade em termos de resistência, em termos de aparência. Lembrando que à medida que você muda também essa região de pinch-off, você pode ter mais ou menos vestígio no fundo, você pode ter mais ou menos planicidade no fundo do seu produto, tá? Então você consegue brincar aí com essas diferentes configurações de pinch-off no molde de sopro para atender aí as várias necessidades dos produtos fabricados por esse método de transformação de termoplásticos, tá certo? Bom, espero que você tenha gostado aí desse conteúdo, que tenha te ajudado a resolver algum problema, que tenha te ajudado a desenrolar algum projeto que você esteja trabalhando. Fico muito curioso para saber a sua história. Deixa uma mensagem aqui nos canais, manda um e-mail, deixa um comentário embaixo aqui do meu vídeo contando como esse conteúdo te ajudou no seu dia a dia. Me fala também sobre outros assuntos que sejam do seu interesse
para que eu possa preparar vídeos e artigos como esse que te ajudem no seu dia a dia. Me ajude a divulgar esse vídeo para a maior quantidade de pessoas possíveis que podem se interessar por esse assunto, pessoas que trabalhem com materiais plásticos, que estudam materiais plásticos, professores, tá? Profissionais da área de transformação de materiais, que podem então usufruir desse conhecimento e contribuir então para o maior sucesso, para a utilização mais consciente, mais eficiente de materiais poliméricos, tá certo? Pega esse link aqui e divulga para a maior quantidade de pessoas que você conseguir aí nas suas redes sociais, tá certo? Lembra de curtir a minha página no Facebook, lembra de assinar meu canal no YouTube, receba conteúdo por lá também. A gente se vê nos próximos vídeos, um grande abraço e até lá.